Olá, pessoal. O meu nome é Ana Cláudia Álvares. O meu RU é 2959877. Sou aluna do curso de Licenciatura em Artes Visuais e estou iniciando o estágio supervisionado Ensino Fundamental, modalidade extensão. Como atividade de estágio, apresentarei o minicurso com o tema A História da Arte para o Ensino Fundamental 2. Vou passar para vocês a programação deste minicurso. O período de realização é de 23 de maio de 2022 a 26 de maio de 2022. Sempre no horário das 19 às 20h30 horas. Na aula número 1, então, trataremos primeiramente da arte na pré-história. Os conteúdos a serem estudados nesta aula serão período paleolítico, período neolítico, idade dos metais. Em seguida, passaremos para a arte na antiguidade, ainda na aula de número 1. E os conteúdos trabalhados serão a arte egípcia, a arte grega e a arte romana. Ainda nesta aula número 1, trataremos também sobre a arte medieval e estaremos estudando os seguintes conteúdos: a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. No final desta aula, passarei para vocês um vídeo no qual a professora realiza uma atividade prática de desenho com o tema da arte rupestre. Em seguida, passaremos para a aula número 2, No dia seguinte, passaremos para a aula número 2, a arte no Renascimento. Os conteúdos a serem trabalhados serão conceito de renascimento artístico, principais características do Renascimento nas artes, principais artistas e obras. Depois, ainda na aula número 2, falaremos sobre a arte na Idade Contemporânea, no qual trataremos sobre o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, o impressionismo e o pós-impressionismo. No final da aula número 2, passarei um vídeo no qual o professor fará uma pintura com base no impressionismo. Depois, na aula número 3, adentraremos na arte moderna, no qual estudaremos o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. No final desta aula número 3, passarei também um vídeo no qual a professora realiza uma atividade prática com a colagem, baseando-se no cubismo. Depois, na aula de número 4, a última aula deste minicurso, adentraremos na arte contemporânea, na qual estudaremos os seguintes conteúdos: o que é a arte contemporânea, principais características, principais movimentos, artistas e obras. Aprofundaremos sobre a arte conceitual, pop art, arte urbana. E o último item, aprofundaremos sobre a obra Caminhando de Lygia Clark. E passarei também, nesta última aula, um vídeo no qual um professor também fará uma atividade prática baseada na obra Bichos de Lygia Clark. Para encerrar este minicurso, eu farei uma atividade prática também baseada em uma obra de Lygia Clark, chamada Caminhando. Então, vamos passar para a primeira aula. Segundo Lilian Maria Martins de Aguiar, a pré-história é um momento longo da história,
Graça Proença, em seu livro História da Arte, divide a arte pré-histórica em duas: a arte do Paleolítico Superior e a arte do Neolítico. Observaremos que o homem do Paleolítico Superior trabalhava a sua arte de uma forma simplista e natural. Por isso, a principal característica desse momento é o naturalismo. O artista reproduzia exatamente aquilo que visualizava. Ele sabia utilizar as cores e dar um estilo próprio em suas produções artísticas. Por isso, não podemos e nem devemos compará-las a desenhos feitos por uma criança. A arte rupestre é o nome que se dá a essas representações pictóricas. Essas pinturas eram feitas em sua maioria em rochedos e paredes das cavernas. As produções eram representadas por figuras de animais, pessoas, misto de pessoas e animais, vegetais, figuras geométricas e símbolos solares. Representações numéricas semelhantes com os dias da semana e outras aparentando as estações do ano também foram encontradas. Para os arqueólogos, muitas vezes a interpretação dessas figuras era complexa. A explicação mais lógica para elas era que essa arte foi produzida por caçadores e fazia parte de um ritual que os ajudaria na caçada. Com isso, o homem do Paleolítico acreditava no sucesso da caçada e que mataria um animal verdadeiro, desde que possuísse sua imagem pintada. Para o artista, a figura de um animal não era apenas uma figura, mas o próprio animal. Nessa época, o homem era, na sua essência, caçador e coletor. Tais atividades tornavam o homem nômade, uma vez que ele era obrigado a percorrer longas distâncias para promover seus alimentos. Ao analisarmos essa situação, percebemos que o homem do Paleolítico não controlava e nem transformava a natureza em favor da sua subsistência. Na verdade, ele era parte integrante dela. Pinturas rupestres foram encontradas em variadas partes do mundo, como nas cavernas de Chavot, Lascaux, Altamira. Essa última foi a primeira produção descoberta. Porém, a veracidade das pinturas só foi reconhecida em 1902. Na Gruta de Rodésia, no continente africano, existem produções datadas com mais de 40 mil anos. Muitos trabalhos encontrados nas cavernas de Chavot, que ela se encontra na França, localizada na França, são muito desenvolvidos em relação a outros da mesma época. Os homens pré-históricos utilizaram técnicas de sombreamento e perspectiva que só foram utilizadas milhares de anos depois, mais especificamente na época da Renascença. Os artistas desse período também realizavam trabalho em esculturas. É possível notar a ausência da figura masculina, tanto nas pinturas quanto nas esculturas. Acredita-se que a presença da representação feminina se dá em razão da crença de que as pequenas estatuetas femininas seriam amuletos relacionados com o culto à fertilidade, fator decisivo para a sobrevivência do grupo. Nesse trabalho destaca-se a Vênus de Willendorf. Na chamada arte rupestre, os homens desse período utilizavam resíduos vegetais, sangue, carvão, argila, terra ou excrementos humanos para fazer impressões nas pedras, seja figuras humanas e animais, relevos ou desenhos abstratos, riscos, símbolos, etc. Era comum encontrar figuras de homens caçando os animais, bisontes, cervos, cavalos, etc. Note que a arte no Paleolítico está intimamente relacionada ao campo espiritual, de modo que os homens já buscavam explicações sobrenaturais para a vida na Terra. Segundo pesquisas, o artista era considerado um ser superior, que possuía poderes mágicos, o qual fazia uma mediação entre a realidade e a arte divina. Embora tenha havido a substituição do homem neandertal pelo Homo sapiens no Paleolítico Superior, o homem do Paleolítico ainda não conseguia distinguir muito bem a realidade do sonho, mesclando assim a vida e a arte. Em resumo, a arte fazia parte da vida dos homens paleolíticos e possuía uma finalidade mágica. Destarte, a arte representava um ritual de iniciação, ou seja,
os homens representavam cenas de caça nas paredes das cavernas, acreditando que, de alguma maneira, aquilo iria se tornar realidade, portanto permitir a sobrevivência do grupo. No entanto, importante destacar que essa arte distingue do conceito que aceitamos hoje, pois não tinha um objetivo de contemplação ou de adorno. Assim, acredita-se que os homens do Paleolítico não estavam preocupados com os valores estéticos dos objetos artísticos, e sim com a sua capacidade de atuação no mundo sobrenatural. Embora já fosse possível encontrar algum tipo de técnica ou especialização na arte paleolítica, no período seguinte, período neolítico ou idade da pedra polida, visto as importantes transformações ocorridas em nível geológico e societário, a arte torna-se mais abrangente, apresentando assim novos estilos. O período neolítico foi caracterizado pelas técnicas de construção de armas e instrumentos com pedras polidas mediante atrito. Mas além desse aperfeiçoamento técnico, o acontecimento mais importante desse período foi o hábito de plantar, colher para a própria subsistência e a domesticação animal. Através disso, as práticas nômades foram substituídas por um modo de vida mais estável. Assim, o homem criou a técnica de tecer panos, fabricar cerâmica, criar esculturas e construir as primeiras moradias. Conseguiu ainda o domínio do fogo, a maneira de desenhar e pintar, bem como seus temas, sofreu transformações. Além de pintar animais, o artista desse período passou a representar as pessoas em suas atividades cotidianas. Nas produções artísticas, o artista do Neolítico revelou preocupação com a beleza e não apenas com a utilidade do objeto. Nesse contexto, ocorre um desafio na técnica artística, dar a ideia de movimento através da imagem fixa. Então, eles começaram a criar figuras com traços pequenos que aparentavam leveza e agilidade. A escritora Graça Proença acredita que desses desenhos surge, portanto, a primeira forma de escrita, a escrita pictórica, que consiste em representar seres e ideias pelas figuras. Todas essas transformações tiveram grande reflexo na arte. Agora o homem neolítico passou a ter os sentidos apurados não mais para a caça, e sim para a abstração, a subjetividade e a racionalização. No Neolítico, os homens começaram a enterrar os mortos e esse ato demonstrou sentimentos mais direcionados para com os seus. O conhecimento desse tempo é o resultado de anos de pesquisa da antropologia, da história e da arqueologia, que reconstruíram a cultura desses homens. A importância da arte na pré-história não se deve apenas à possibilidade de interpretação das produções artísticas descobertas, mas muito ao esclarecimento da realidade de uma época. E não podemos esquecer o que fazia o historiador Mark Bloch: o homem é o fruto do seu tempo. No período neolítico, nós vamos falar da pintura, no que tange a pintura, a atividade pictórica é utilizada como elemento decorativo e registro da rotina diária. A qualidade das obras é superior, mostrando um maior grau de abstração e a utilização de outros instrumentos que não as mãos, como espátulas. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, as características da pintura apresentavam um nível próximo ao de formas escritas, preservando, contudo, seu caráter mágico ou religioso, celebrando a fecundidade ou os objetos de adoração, como os totens. Os primeiros quadros foram pintados em cavernas, provavelmente 15 mil anos atrás, As pinturas de bisões, veados, cavalos, bois, mamutes, javali se situam nos recessos das cavernas, longe das superfícies habitadas e da luz do sol. Os arqueólogos especulam que os artistas criavam as figuras para garantir uma boa caça. Muitos animais aparecem trespassados por flechas e furos nas paredes. Indicam que os habitantes das cavernas atiravam lanças nos animais desenhados. Muitas pinturas encontradas em cavernas escondidas em regiões pouco habitadas indicam que essa manifestação artística cumpriu uma parte dos rituais funerários e religiosos da pré-história, ao mesmo tempo que a presença de motivos
geométricos, como círculos, cruzes, pontos e espirais, demonstra outra faceta complexa e misteriosa dessa arte. No que tange à arquitetura, como se sabe, as primeiras civilizações eram nômadas e se deslocavam-se conforme a necessidade de obter alimentos, de garantir a sua sobrevivência durante o período neolítico. Essa situação sofreu mudanças, promoveram-se as primeiras formas de agricultura e, consequentemente, os grupos humanos passaram a se fixar por mais tempo em uma determinada região. Porém, ainda faziam uso de abrigos naturais ou fabricados com fibras vegetais, ao passo em que passaram a construir monumentos de pedras colossais que serviam de câmaras mortuárias ou de templos. Raras eram as construções que serviam de habitação. Essas pedras pesavam mais de 3 toneladas, fato que requeria o trabalho de muitos homens e o conhecimento da alavanca. Esses monumentos de pedra foram chamados de megalíticos e podem ser classificados de dolmens, galerias cobertas que possibilitavam o acesso a uma tumba, menires, que são grandes pedras cravadas no chão de forma vertical, e os cromlech, que são menires e dolmens organizados em círculo, sendo o mais conhecido o de Stonehenge, na Inglaterra. Também encontramos importantes monumentos megalíticos na ilha de Malta e Karnak, na França, todos eles com funções ritualísticas. No que tange à escultura, também teve destaque na arte rupestre. Através dela foi possível a elaboração tanto de objetos religiosos quanto de utensílios domésticos, animais e figuras humanas, sobretudo as com referência ao universo feminino. Era um dos principais temas trabalhados. Como nós citamos lá atrás, né, a Vênus de Willendorf. Bem, outro aspecto importante, tratando-se do aspecto escultural, é o de objetos mais antigos, que eram, aqui, né, no caso, outro aspecto importante, tratando-se do aspecto escultural, é que os objetos, né, mais antigos, eles eram constituídos por ossos, marfim, pedra ou chifre. Eles eram entalhados, desenhados com um instrumento afiado, gravados em relevo profundos ou esculturas tridimensionais. Durante o período neolítico europeu, que foi de 5.000 anos antes de Cristo até 3.000 anos depois de Cristo, os homens já dominavam o fogo e passaram a produzir objetos de cerâmica, normalmente disponíveis em vasos decorados com motivos geométricos em sua superfície. Somente na Idade do Bronze, a produção da cerâmica alcançou grande desenvolvimento em virtude da sua utilização na armazenagem de água e alimentos. Laura Aidar nos explica que com a descoberta dos metais, a arte começa a adquirir outro aspecto. Nesse período, ela esteve marcada pelo desenvolvimento da metalurgia e da expansão das técnicas de fundição. Peças de metal encontradas nos Balcãs datam de 5.300 anos antes de Cristo. A idade dos metais está dividida de acordo com o metal mais utilizado, a saber, idade do bronze, idade do cobre, idade do ferro. Nesse período, destacam-se os utensílios, instrumentos e ferramentas fabricados com o intuito utilitário. Por exemplo, os instrumentos de cozinha, objetos artísticos, armas, ferramentas para agricultura, caça e pesca. Havia ainda esculturas em metal, representando mulheres com roupas detalhadas e também guerreiros. É desse período a invenção da roda e do arado de bois, utilizado na agricultura. Nesse momento, também começam a surgir os primeiros experimentos na escrita. Em pesquisa realizada no site Toda Matéria, pudemos verificar que a idade dos metais é a última fase da pré-história, que vai de 5.000 anos antes de Cristo até o surgimento da escrita pelos sumérios, em 4.000 anos antes de Cristo. Recebe esse nome posto que o metal foi a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos.
Alguns estudiosos consideram que a Idade dos Metais é a fase final do período Neolítico. Diferente dos períodos anteriores, o Paleolítico, que é a Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida, o desenvolvimento da metalurgia e a expansão das técnicas de fundição na Idade dos Metais propiciaram uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. Note que a utilização dos metais não substituiu completamente os instrumentos que eram feitos de pedra e madeira. Esse processo de transição ocorreu de maneira lenta e de diferentes formas em determinados locais. As primeiras sociedades que começaram a desenvolver a metalurgia estavam localizadas no Oriente, sendo que muitas vezes eles eram extraídos de locais distantes, o que dificultou a disseminação completa do metal nesse período. A principal característica desse período foi, sem dúvida, o desenvolvimento da metalurgia, que começa a mudar consideravelmente a vida da sociedade. Os metais possuíam grande rigidez e vida útil, embora a principal característica era que podiam ser moldados ou atingir formas que antes a pedra não conseguia produzir. O cobre foi o primeiro metal a ser fundido pelas sociedades pré-históricas desse período. Por conseguinte, o bronze mais resistente que o cobre era obtido através da mistura de cobre e de outro metal, o estanho. Já o ferro foi o último metal a ser fundido, pois possuía um manuseio mais complicado que os outros, no entanto, tornou os materiais produzidos mais resistentes. Os objetos produzidos com metal podiam incluir instrumentos de cozinha, objetos artísticos, armas, ferramentas para a agricultura, dentre outros. A utilização dos metais pelo homem pré-histórico foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura, produção de alimentos, surgida do período Neolítico, posto que as ferramentas produzidas eram mais eficazes e auxiliavam no trabalho tal qual o arado e a enxada. Nesse sentido, as ferramentas de caça e pesca também evoluíram, tornando-se assim a vida mais fácil para o homem pré-histórico. Isso permitiu, portanto, a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos e, consequentemente, o desenvolvimento do comércio e o aumento da população. No final da Idade dos Metais, surgem as primeiras cidades e novas relações sociais são estabelecidas. Dando continuidade, então, ao capítulo 1, adentraremos agora no tópico 2. Falaremos, então, sobre a arte na antiguidade. Trataremos da arte egípcia, a arte grega e a arte romana. Então, vamos começar pela arte egípcia. Segundo Liane Carvalho Leques, dentro da história da arte, é possível considerar que a arte produzida até os dias atuais é fruto de ensinamentos e influências de produções artísticas que foram passadas de geração em geração. Nessa perspectiva, é possível dizer que somos todos alunos dos gregos, e os gregos, por sua vez, foram alunos dos egípcios. Por esse motivo, a importância da arte egípcia para as manifestações artísticas que viriam depois deles. A arte egípcia estava inteiramente ligada à religião, sobretudo com a vida após a morte. Os túmulos dos grandes faraós, geralmente pirâmides, eram solenemente ornamentados com desenhos, pinturas, esculturas, além de baixo e alto relevos. Todo este cuidado servia para ajudar a alma a sobreviver após a existência terrena. Assim, as imagens encontradas nas tumbas egípcias estavam ligadas com a ideia de propiciar à alma ajudantes que o orientassem ou encaminhassem a outra vida. No entanto, esse rico acervo de imagens divide conosco um retrato do cotidiano dos antigos egípcios. Era importante para essa civilização retratar o máximo possível, preocupando-se mais com a integralidade das cenas do que com a beleza. Não tinham, portanto, o objetivo de representar a natureza tal qual como era. Em vista disso, criaram um estilo de desenho muito singular, de modo que tudo que
precisassem representar na cena aparecesse com clareza e objetividade. Assim, os desenhos egípcios de pinturas de figura humana eram representados com cabeça lateral, tronco frontal, pernas e pés laterais. A cabeça é vista e desenhada mais facilmente de lado, por isso eles a faziam neste ângulo. Já os olhos são mais facilmente executados de frente e o tronco humano também é melhor representado desse ângulo, pois se observam como os braços se ligam ao corpo. Tudo tinha que ser representado do ângulo mais característico. Os egípcios não se preocupavam com a perspectiva, adotaram um estilo geometrizado de desenho e geralmente suas pinturas eram acompanhadas de escritas, hieroglifos. As tintas eram obtidas por meio de elementos da natureza. Ainda que passassem uma grande sensação de rigidez, as esculturas egípcias revelavam informações bem completas e relevantes sobre a pessoa, geralmente faraó ou deuses, que era representada. Essas esculturas eram criadas com frequência de forma frontal. Os homens eram representados em pé, com o pé esquerdo à frente. Quando sentadas, tinham as mãos sobre as coxas. Além disso, as estátuas egípcias não possuíam expressão facial muito acentuada. Também é possível encontrar bustos baixo e alto relevo com hieroglifos, estátuas de animais e estátuas simbióticas que uniam partes animais e humanas, geralmente representando deuses. As dimensões da estatuária egípcia são bastante variadas. Pode-se encontrar esculturas de grandes proporções e também miniaturas. Habitualmente eram criadas para compor as câmaras mortuárias, assim como as máscaras mortuárias que serviam para proteger o rosto da múmia. Em geral, eram feitas de ouro. Em pouco mais de 3.000 anos, a arte egípcia pouco sofreu modificações em seu estilo, ou seja, o modo de representar o homem e a natureza permaneceu o mesmo, compreendendo um conjunto de regras bastante rígidas que eram aprendidas pelos artistas da época com maestria. A pintura egípcia, segundo Laura Aidar, o faraó contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viriam a ser os seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. Nessa sociedade, a arte era produzida de forma padronizada e não dava espaço para a criatividade. Dessa maneira, foi realizada uma arte anônima, pois o importante era a perfeita realização das técnicas executadas e não o estilo dos artistas. A dimensão das pessoas e objetos não caracterizava uma relação de proporção e distância, mas sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre as figuras representadas numa pintura. E as cores e tintas na arte do Antigo Egito? As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas da natureza. Preto era associado à noite e à morte. A cor preta era obtida do carvão, de madeira ou de pirofusite, óxido de manganésio, do deserto do Sinai. Branco, extraído do cal ou gesso. O branco simbolizava a pureza e da verdade. Vermelho representava a energia, o poder e a sexualidade, e era encontrado em substâncias ocres. Amarelo estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro hidratado. Limonite. Verde simboliza a regeneração e a vida e era obtido de malaquite do Sinai. Azul, extraído do carbonato de cobre. O azul estava associado ao rio Nilo e ao céu. E quais seriam as características da pintura egípcia?
Bom, existiam muitas normas a serem seguidas na pintura e no baixo relevo produzidos no Antigo Egito. Ausência de 3 dimensões, ausência de sombra, utilização de cores convencionais. Quanto à lei da frontalidade, podemos dizer que, segundo Laura Aidar, pesquisas de Laura Aidar, a lei da frontalidade é a característica mais marcante na pintura egípcia. Essa regra determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés exibidos de perfil. Os olhos também são retratados de frente. Essa maneira de representação cria uma combinação visual lateral e frontal. Quanto à escultura egípcia, a maior parte das esculturas do Egito Antigo são representações dos faraós e dos deuses, apresentados em formas frontais, estáticas e sem qualquer expressão facial. As esculturas dos faraós eram representadas sempre na mesma posição: homem de pé e com o pé esquerdo à frente, homem sentado de pernas cruzadas ou sentado com a mão esquerda apoiada na coxa, como a gente já falou um pouquinho atrás, As características da escultura egípcia, como disse, formas estáticas, formas isentas de expressão facial, seguimento da convenção em pé ou sentado. As esfinges egípcias, com o corpo de leão, representando a força, e a cabeça humana representando a sabedoria, as esfinges são, sem dúvida, as esculturas egípcias mais famosas. Elas eram colocadas nas entradas dos templos com o intuito de afastar os maus espíritos. A arquitetura deste período reflete a funcionalidade, o que lhe conferia solidez e durabilidades incomparáveis para a época. As pirâmides do deserto de Gizé são as obras arquitetônicas mais famosas da arquitetura egípcia. E é também na região de Gizé que se localiza a esfinge mais famosa, a Grande Esfinge de Gizé. Enquanto o mastaba era o túmulo dos egípcios, as pirâmides eram os túmulos dos seus faraós, que eram considerados os representantes de Deus na terra. É importante referir que a base do triângulo representava o faraó e a sua ponta representava a sua ligação com Deus. As características da arquitetura egípcia são solidez e durabilidade, sentimento de eternidade, aspecto misterioso e impenetrável e imobilidade solene. Já segundo as pesquisas aqui de Rainer Gonçalves Souza, no Antigo Egito, a ideia de que o desenvolvimento das artes constituía um campo autônomo de sua cultura não corresponde ao espaço ocupado por esse tipo de prática. Assim como em tantos outros aspectos de sua vida, os egípcios estabeleciam uma forte aproximação de suas manifestações artísticas para com a esfera religiosa. Desta forma, são várias as ocasiões em que percebemos que a arte dessa civilização esteve envolta por alguma concepção espiritual. A temática mortuária era de grande presença. A crença na vida após a morte motivava os egípcios a construírem tumbas, estatuetas, vasos e mastabas, que representavam sua concepção do além-vida. As primeiras tumbas egípcias buscavam realizar uma reprodução fiel da residência de suas principais autoridades. Em contrapartida, as pessoas sem grande projeção eram enterradas em construções mais simples, que em certa medida indicava o prestígio social do indivíduo. O processo de centralização política e a divinização da figura do faraó tiveram grande importância para a construção das primeiras pirâmides. Essas construções, que estabelecem um importante marco na arquitetura egípcia,
tem como as principais representantes as 3 pirâmides do Gizé, construídas pelos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. Próxima a essas construções também pode-se destacar a existência da famosa esfinge do faraó Quéfren. Tendo funções para fora do simples deleite estético, a arte dos povos egípcios era bastante padronizada e não valorizava o aprimoramento técnico ou o desenvolvimento de um estilo autoral. Geralmente, as pinturas e baixos relevos apresentavam uma mesma representação do corpo, em que o indivíduo tinha o seu tronco colocado à frente e os demais membros desenhados de perfil. No estudo da arte, essa concepção ficou conhecida como a lei da frontalidade, como eu já havia falado para vocês anteriormente. Ao longo do Novo Império, que foi de 1580 a 1085 a.C., passados os vários momentos de instabilidade da civilização egípcia, observamos a elaboração de novas e belas construções. Nessa fase, destacamos a construção dos templos de Luxor e Karnak, ambos dedicados à adoração do a adoração do deus Amon. No campo da arte funerária, também podemos salientar o templo da rainha Hatshepsut e a tumba do jovem faraó Tutankhamon, localizado no Vale dos Reis. A escultura egípcia, ao longo de seu desenvolvimento, encontrou características bastante peculiares. Apesar de apresentar grande rigidez na maioria de suas obras, percebemos que as estátuas egípcias conseguiam revelar riquíssimas informações de caráter étnico, social e profissional de seus representados. No governo de Amenófis IV, temos uma fase bastante distinta em que a rigidez da escultura é substituída por impressões de movimento. Passado o governo de Tutankhamon, a arte egípcia passou a ganhar forte e clara conotação política. As construções, esculturas e pinturas passaram a servir de espaço para o registro dos grandes feitos empreendidos pelos faraós. Ao fim do Império, a civilização egípcia foi alvo de sucessivas invasões estrangeiras. Com isso, a hibridação com a perspectiva estética de outros povos acabou desestabilizando a presença de uma arte típica desse povo. Agora passaremos pela arte grega. Segundo Liane Carvalho Leques, os gregos nos deixaram um vasto legado cultural nas mais variadas áreas, dando origem a uma das mais geniais civilizações do mundo antigo. A civilização grega foi formada por uma mistura de diversos povos nômades de origem indo-europeia, que tinham em comum a língua e as crenças religiosas. Entre os principais grupos que habitaram a Península Balcânica no sul da Europa estão os micenenses, os dórios, os jônios e os eólios. Os gregos nunca chamaram a si mesmo de gregos, denominavam seu país de Hélade e, portanto, se autodenominaram helenos. Os antigos gregos se sobressaíam especialmente nas artes. A pintura, a escultura e a arquitetura impressionaram pela busca da perfeição. No que diz respeito à escultura, os gregos buscavam a máxima aproximação com o real, especialmente nas figuras humanas, salientando os músculos, os nervos, veias e tudo mais que pudesse conferir realismo às obras. Os temas das esculturas gregas frequentemente envolviam objetivos religiosos, como a representação de deuses e deusas esculpidos em mármore. As representações de figuras masculinas são, em sua grande maioria, nus. Já as figuras femininas exibem um impressionante drapeamento das vestes.
As primeiras esculturas gregas ligadas ao estilo arcaico têm notável influência das estátuas egípcias, especialmente no que diz respeito à forma cúbica e à rigidez do corpo. No entanto, é na estátua grega que se percebeu pela primeira vez na história a ousadia de um artista em produzir uma escultura em tamanho real, sem que ela estivesse presa a um bloco de pedra, ou seja, fazer com que a figura ficasse de pé, separando a estátua da matéria bruta. As esculturas do estilo clássico, ao contrário das do estilo anterior, começavam a ganhar movimento e expressão, atribuindo às estátuas mais vivacidade, diferente da rigidez implantada no estilo arcaico. Um bom exemplo é a escultura de bronze de Poseidon, de 460 a 450 mil anos antes de Cristo, com 2,09 metros. No estilo helenístico ou pós-clássico, o realismo, a expressividade e o tratamento das vestes se acentuam, bem como a postura dos personagens que ganham um movimento significativo. A vitória de Samotrácia, com 2,41 metros de altura, é o melhor exemplo desse estilo. Embora tenha sido produzida em mármore, a obra passa uma incrível sensação de leveza. No que se refere à pintura grega, pode-se dizer que ela é um dos primeiros registros da arte grega, frequentemente encontradas em vasos de cerâmica com características geométricas, triângulos, círculos e formas em xadrez. Mais tarde, após o amadurecimento da técnica, apareceram figuras humanas, em meio aos elementos abstratos, e figuras humanas e animais em composições mais elaboradas. Com frequência, os vasos eram usados para fins religiosos, como monumentos de túmulos, por exemplo, mas também atendiam a objetivos decorativos. Os templos gregos são as referências mais lembradas quando falamos em arquitetura grega. Os templos gregos eram as casas dos deuses, assim tinham a religião como principal finalidade. A principal característica arquitetônica dos templos era a simetria entre a entrada e os fundos. Os templos são identificados a partir de 3 ordens arquitetônicas, a saber, ordem dórica, ordem jônica e ordem coríntia. A ordem dórica pode ser considerada a ordem básica, pois é a mais antiga. Dentre as características desta ordem estão a rigidez e simplicidade. A ordem jônica se caracteriza especialmente por ser mais detalhada, em contraste à ordem dórica, dando uma sensação de maior leveza para a construção. Já as construções da ordem coríntia são uma variação da ordem jônica, com maior número de detalhes decorativos. Laura Aidar nos traz também as características da arte grega. Então, ela resume que seriam simetria, perfeição, obras realizadas a partir de modelos vivos, uso religioso, doméstico ou funerário e valorização do ser humano. Com relação à pintura, ela nos diz que a arte da pintura era desenvolvida em cerâmicas, bem como nas paredes das grandes construções. As pinturas mostravam harmonia e rigor nos detalhes. No que respeita às cores, seguia-se o seguinte padrão: figuras negras sobre fundo vermelho, ou figuras vermelhas e douradas sobre fundo negro ou fundo branco. Os principais pintores foram Clíntias, Eséquias e Sófilos. No que tange à arquitetura, os grandes templos erguidos pelos gregos tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização das colunas e a simetria entre a entrada e os fundos do templo. Outra obra de interesse na arquitetura grega foram a Acrópole de Atenas, Colosso de Rhodes, Estátua de Zeus, Farol de Alexandria, Templo de Ártemis. A princípio, apenas as obras públicas recebiam atenção e importância. Entretanto, no século V a.C., as moradas também começaram a ser realizadas de forma mais confortável e espaçosas. Quanto à escultura grega, as esculturas chamadas de couros, homem jovem, e cores, mulher jovem,
eram inicialmente feitas de mármore. Encontravam-se numa posição rígida e simétrica, com o objetivo de dar-lhes equilíbrio. No entanto, com a necessidade de retratar movimentos, o mármore foi substituído pelo bronze, por se tratar de um material mais leve. Assim, reduzia a probabilidade de a escultura se partir. Com o tempo, as esculturas femininas que eram vestidas passaram a se apresentar sem roupa. Da mesma forma, as estátuas não tinham grandes expressões faciais e passaram, a retratar sentimentos. As esculturas gregas que chegaram até os dias de hoje são cópias feitas pelos romanos. Poucos exemplos, como Vênus de Milo, são originais. Os principais nomes da escultura grega foram Fídias, Lisipo, Miron, Policleto e Praxíteles. Haile Gonçalves Souza também nos traz a arte grega e nos diz que, ao falarmos sobre a arte grega, temos uma grande dificuldade comum a toda civilização que tem suas manifestações investigadas. Estando subordinada ao tempo e à cultura, a arte grega assume traços e características que variam bastante ao longo do tempo. Assim como nós, os interesses temáticos e estéticos da população grega variavam bastante com o passar dos séculos. O mesmo povo era formado por várias cidades-estado e entrou em contato com outras civilizações do mundo antigo. Se pudermos destacar um aspecto que difere a arte grega das outras civilizações, devemos então explorar a questão do lugar que a arte ocupou na vida desse povo. Ao contrário de outros povos, os gregos não restringiam o desenvolvimento de sua arte a um único aspecto de suas vidas, como a religião, e nem atrelou a mesma aos interesses de um único grupo social. Entretanto, isso não quer dizer que os gregos transformaram sua arte em um âmbito autônomo e livre de influências. Uma das mais interessantes características da arte grega é a preocupação em se pensar e retratar as ações humanas. Com isso, vemos que os gregos estabelecem a exploração de temáticas que singularizam o aparecimento do homem nas artes. Ainda a esse respeito, podemos ver que a escultura e a pintura grega, por exemplo, reforçam ainda mais esse traço humanístico, ao promover o desenvolvimento de técnicas que reproduziam o corpo com grande riqueza de detalhes. No âmbito das artes cênicas, os gregos fundaram gêneros que até hoje organizam as várias modalidades do teatro contemporâneo. A tragédia e a comédia aparecem como textos em que os costumes, instituições e dilemas da existência eram discutidos através da elaboração de narrativas e personagens bastante elaborados. Tendo grande prestígio entre a população, o teatro ainda atraía os olhares das mais variadas pessoas que se reuniam para admirar e discutir as peças encenadas publicamente. Tão interessante como a observação da arte grega, podemos também notar que elementos estéticos criados por este povo ainda influenciam a arte contemporânea. Movimentos como o Renascimento, o Iluminismo e o Classicismo tiveram grande preocupação em retomar e refletir à luz dos referenciais lançados pelos gregos. De tal forma, é inegável que o legado artístico grego ainda tenha grande utilidade para se pensar no tempo presente. Agora vamos passar pela arte romana. Segundo Liane Carvalho Leques, para compreender a história romana, é essencial analisar sua arte. A arte romana é uma rica referência para se conhecer a história dessa antiga civilização. A arte romana herdou forte inspiração dos etruscos, especialmente no que diz respeito à arquitetura e urbanismo. Além disso, os romanos apreciavam consideravelmente a arte grega, a ponto de importarem e realizarem inúmeras cópias. No entanto, a arte romana não pode ser analisada somente de acordo com a arte grega, pois expressa diferenças nas suas intenções e qualidades. Uma das áreas mais significativas da arte romana é a arquitetura, que é amplamente conhecida por seus arcos e abóbadas. Na arquitetura, diferentemente dos gregos, que realizaram suas construções para a morada dos deuses e menos para a aglomeração de fiéis,
os romanos pensaram numa arquitetura que podia ser um local de encontro dos cidadãos, além de edifícios belos e majestosos. Para tanto, métodos mais eficientes foram criados. O Coliseu é uma das grandes construções construída na Roma Antiga e é considerada uma obra-prima da engenharia. O Coliseu é um anfiteatro que abrigava 50.000 espectadores e foi construído por ordem do imperador Vespasiano. Nele, as características principais da arte romana, arco e abóbada, se evidenciam. Quanto à escultura, os bustos, os monumentos e os relevos arquitetônicos são os que mais se sobressaem na sociedade romana. Nos espaços públicos e privados, as esculturas gregas do período helenístico sempre foram referência para os artistas romanos, porém, ao longo do tempo, a escultura romana ganhou identidade própria. Suas esculturas não tinham como objetivo o ideal de beleza almejado pelos gregos, mas salientou as feições do ser humano de forma realista. Um bom exemplo é o busto Retrato de um Romano, onde o escultor não poupou as rugas e linhas de expressão do velho homem e soube exatamente quais linhas enfatizar com grande minúcia. A arte romana também se destacou com a criação dos relevos arquitetônicos ou relevos narrativos. Sua principal característica comparada aos relevos gregos é uma maior preocupação em conferir uma ilusão de profundidade espacial, como é possível verificar no relevo Cortejo Imperial, criado de 13 a 9 a.C., e que faz parte do friso da Arapacis, em Roma. As pinturas da arte romana são menos frequentes, além de restarem poucos exemplares. No entanto, no que diz respeito à pintura, pode-se destacar os afrescos para decoração de interiores e os retratos. Laura Aidar nos traz a informação de que a arte romana, foi fortemente influenciada pelos etruscos e gregos, sendo que as manifestações artísticas mais significativas remontam ao estabelecimento da República no ano de 509 a.C. Apesar disso, conhecemos poucos nomes de seus artistas e arquitetos, posto que era uma arte coletiva ou feita para seus mecenas. A arte desse período é dividida em arte da Roma republicana, antes de 27 a.C., e a arte Roma imperial, do ano de 27 a.C. em diante. As características da arte romana são influência da arte etrusca, expressão realista, influência da arte grega, expressão de ideal de beleza, uso de arcos e abóbodas na arquitetura, representação realista na escultura, colorido, delicadeza e precisão nos detalhes da pintura. Pintura romana na Vila dos Mistérios, em Pompeia, século I a.C., os romanos aproveitaram a bagagem cultural dos etruscos, cuja arte era bastante desenvolvida, bem como deixaram-se influenciar pelos padrões estéticos gregos que admiravam. Quando os romanos conquistaram a Grécia, ficaram fascinados com a sua arte e começaram a imitar os gregos. Daí resulta que muitas das características da arte grega são encontradas na arte romana, como é o caso também da mitologia. A arquitetura foi a maior de todas as expressões artísticas dos romanos. Nela, as características que mais se destacam são os usos dos arcos. As esculturas romanas, por sua vez, são essencialmente cópias das originais gregas. Nelas, o realismo é uma característica marcante. A pintura romana, classificada em 4 estilos, caracteriza-se ora pelo colorido das paredes, ora pelo ilusionismo ou pela riqueza de detalhes. Aqui nós podemos dizer, inclusive voltando um pouquinho no Coliseu, a Laura Aidar também nos traz que a arquitetura romana tem destaque a construção de portais,
aquedutos, prédios, monumentos e templos. Eles foram erigidos com praticidade e inovação, como no caso do uso do arco e da abóbada nas construções. Essas estruturas amorteceram o emprego das colunas gregas e acrescentaram os espaços internos. Nas casas romanas não era diferente, posto que as plantas eram rigorosamente desenhadas em formas retangulares. Vale lembrar que os monumentos tinham o objetivo de homenagear os seus mecenas. Ademais, foram levantados anfiteatros que, com a tecnologia das abóbadas e arcos, abrigavam um grande número de pessoas, do qual grande exemplo é o Coliseu, conforme a gente já falou anteriormente. Os templos romanos, por sua vez, partem da fusão de elementos gregos e etruscos. Possuem planta regular e teto de 2 águas, vestíbulo profundo, com colunas livres e uma escada na frente dando entrada à base. Quanto à pintura romana, nessa pintura romana, o centauro Quiron ensina Aquiles a tocar a lira, né? Que é um exemplo de afresco da Itália, né? Um tipo de obra que ocorreu nesse período, né? Os artistas romanos trabalharam uma grande variedade de temas, como acontecimentos históricos e cotidianos, lendas, conquistas militares e natureza morta. As pinturas romanas eram realizadas em murais, afrescos e possuíam tridimensionalidade. Os materiais utilizados variavam de metais em pó, vidros pulverizados, substâncias extraídas de moluscos, pó de madeira e até seivas de árvores. Além dos afrescos, encontramos mosaicos romanos por todas as partes do império. Eles variam de modelos contemplativos de tecelas brancas e negras, até as composições figurativas de várias cores. Quanto à escultura romana, pode-se dizer que a escultura romana era de caráter realista, posto que eles não representavam o belo, mas as pessoas retratadas fidedignamente. Entretanto, os artistas romanos, por terem intenso contato com a arte grega, acabaram sendo influenciados por ela também na escultura. Ocorreu então uma junção entre o estilo grego com novas concepções romanas. As esculturas e relevos escultóricos costumavam adornar os prédios públicos e privados. Elas primavam pelo realismo e ocupavam espaços especiais em obras arquitetônicas, enriquecendo e complementando-as. Pessoal, agora nós passaremos à terceira parte da nossa aula número 1. Então, vamos adentrar no tópico número 3, no qual trataremos da arte medieval. E aí, passaremos pela arte bizantina, pela arte românica e arte gótica. Então, agora, primeiramente, a arte bizantina. Segundo Liane Carvalho Lex, a arte bizantina diz respeito à arte de caráter eminentemente religioso que foi produzida no Império Bizantino, leste do Império Romano, após sua divisão em 395 d.C. Após a divisão do Império Romano em 2 partes em função de conflitos políticos e problemas com as fronteiras, o imperador Constantino transferiu a capital do império para Bizâncio, adotando o nome de Constantinopla. A então capital Constantinopla foi o centro artístico mais importante desse período. A arte bizantina, em função de sua localização geográfica, incorporou características do Oriente como Ásia Menor e Síria, além de influências greco-romanas. A arte bizantina se destacou na pintura, na escultura, mas foi o mosaico e a arquitetura que se destacaram de forma mais expressiva. Ao contrário do que parece, ela não tinha apenas finalidade decorativa, mas também possuiu um objetivo didático e educativo, a orientar os fiéis, especialmente os analfabetos, no entendimento das passagens bíblicas por meio de reproduções da vida de Cristo. Em função disso, os artistas deveriam seguir fielmente um padrão,
e as tradições. Desse modo, os artistas não poderiam mais seguir sua imaginação e criatividade. A arte bizantina pode ser dividida em dois momentos, que marcam essa divisão que deu-se em função de ideias e conflitos religiosos e filosóficos, que acabaram por destruir grande parte das pinturas, esculturas e mosaicos das igrejas. Os grupos que eram contra qualquer imagem de natureza religiosa eram chamados de iconoclastas, que significa destruidores de imagens. Somente por volta do século IX é que as imagens voltam a decorar as igrejas. Na pintura bizantina, ganham destaque os afrescos nas paredes das igrejas, as pinturas em painéis portáteis e as miniaturas usadas nas ilustrações dos livros. Como exemplo, pode-se citar a Madonna entronizada, têmpera sobre painel, pintura datada do final do século XIII. As esculturas não são muito frequentes na arte bizantina. No entanto, as esculturas criadas são geralmente trabalhadas em marfim. Os mosaicos ganham destaque especial na arte bizantina como expressão máxima desse período. Os mosaicos eram confeccionados com pequenos pedaços de pedras e vidros sobre cimento fresco. Os mosaicos ilustravam, além das passagens bíblicas, retratos do imperador Justiniano e seu séquito, 547 d.C. É um bom exemplo de aplicação dessa técnica. Nele, as figuras humanas são representadas com corpos alongados e rígidos, cabeças e pés pequenos, com grandes olhos. Toda a representação de movimento na cena é excluída, sugerindo um novo ideal de beleza. Na arquitetura, a característica básica das construções bizantinas são as cúpulas sustentadas por colunas ou arcos, criando espaços de grandes dimensões. A igreja de Santa Sofia é a mais grandiosa desse período. Foi construída em 532 a 537 d.C. pelos arquitetos Antêmio de Tralles e Isodoro de Mileto. Segundo Laura Aidar, a arte bizantina é uma arte cristã que surge no período em que o cristianismo passa a ser reconhecido como religião. Jesus, considerando uma ameaça para o Império Romano, foi perseguido e morto pelos romanos. Após sua morte, seus adeptos se escondiam em catacumbas para rezar, pois continuaram sendo perseguidos. Até que em 313 o imperador Constantino outorgou o Edito de Milão, que proibia a perseguição aos cristãos. E então o cristianismo começa a crescer. Surgem assim as igrejas cristãs e um novo estilo de arte, a arte bizantina. A arte paleocristã e a arte bizantina. A arte bizantina se contextualiza na arte paleocristã, que tem origem nas expressões artísticas dos convertidos na fé em Jesus Cristo. Eram manifestações feitas especialmente através das pinturas nas catacumbas e nos sepulcros. Pintura paleocristã na catacumba de Santa Priscila, Roma, século II, é uma das obras deste período. A arte bizantina, por sua vez, surge após a aceitação do cristianismo e assim revela a exuberância de uma arte que pretende ser vista, divulgada e que tinha como propósito instruir os devotos, neles incutindo a devoção ao cristianismo. Desse modo, a arte bizantina pode ser considerada o primeiro estilo da arte cristã. Em decorrência do período histórico, a arte bizantina expressa especialmente o caráter religioso. Além disso, o imperador era uma figura de referência sagrada, uma vez que desempenhava o seu papel de governante em nome de Deus, tal como era propagado na época. Assim, muitas vezes se encontra mosaicos que retratavam o imperador e sua esposa entre Jesus e Maria. Os artistas da época não tinham liberdade para se expressar, não podiam usar sua criatividade, deviam apenas cumprir com a elaboração da obra tal como lhes era solicitado. Podemos, dessa forma, destacar as seguintes características da arte bizantina:
Caráter majestoso que demonstra poder e riqueza. Ligação direta com a religião católica. Demonstração clara da autoridade do imperador ao considerá-lo sagrado. Frontalidade, representação das figuras em posição frontal e rígida. Deste modo, Constantinopla viu muitos dos seus artistas migrarem para o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma. Arquitetura bizantina, né? A Basílica de São Vital, em Ravenna, Itália, é um exemplo de arquitetura bizantina. Então, o imperador mandou construir igrejas onde os convertidos pudessem se reunir para rezar. A arquitetura se destaca como expressão artística desse período pela construção de grandes e ricas igrejas, na verdade basílicas, dada a sua amplitude e riqueza expressa no revestimento de ouro e decoração com mosaicos. Os exemplos mais conhecidos de arquitetura da arte bizantina são as basílicas de Santo Apolinário e São Vital, em Ravenna, a igreja de Santa Sofia, em Istambul, obra de autoria do matemático Antêmio de Trales e de Isidoro de Mileto, cuja construção foi feita entre os anos de 532 e 537, a Basílica da Natividade, em Belém, construção ordenada pela mãe do imperador Constantino, na cidade onde Jesus nasceu, foi construída entre os anos de 327 e 333 e incendiada cerca de 2 séculos depois. Igreja de Santa Sofia, em Istambul, Turquia, construída para agradar as classes mais abastadas. Quanto à pintura bizantina, a predominância dos temas religiosos dá destaque às pinturas feitas nas igrejas. Nessa época, foi criado o ícone, uma vertente da pintura bizantina. Ícone em grego significa imagem e, nesse contexto, representavam personagens religiosas como a Virgem e Cristo, além de santos. Uma das técnicas bastante utilizadas pelos pintores bizantinos foi a têmpera, que consiste em preparar os pigmentos junto a uma goma feita de material orgânico, como a gema de ovo, a fim de fixar melhor as cores à superfície. Os ícones eram encontrados sobretudo nas igrejas, entretanto, era possível também encontrá-los nos ambientes familiares em oratórios. Foi na Rússia que essa expressão teve maior reconhecimento, principalmente na região de Novgorod. Foi lá que viveu o renomado artista André Rublev, no início do século XV. Ícones de André Rublev, né? Solenidade da Santíssima Trindade, Nossa Senhora de Misericórdia, são alguns das obras, né? Quanto à pintura, ainda falando, né, da iconoclastia e arte bizantina, a pintura, todavia, não foi muito além do contexto religioso, uma vez que no Império Bizantino surgiu um movimento chamado de iconoclastia. Segundo os iconoclastas, figuras humanas não podiam ser adoradas, pois a adoração cabia apenas a Deus. De acordo com a prática monoteísta, a veneração dos santos consistia no pecado da idolatria. Assim, para acabar com o culto a figuras humanas, o imperador proibiu a reprodução de toda a representação humana, ordenando inclusive a destruição das obras artísticas que estivessem nessas condições. Os mosaicos, no caso dos mosaicos bizantinos, estes foram bastante destacados no período e constituem a expressão máxima da arte bizantina, atingindo neste momento a mais impecável realização. Entre outras coisas, eles retratavam o imperador, bem como profetas. Eram aplicados no interior das igrejas e exibiam cores intensas e materiais nobres que refletiam a luz, concedendo suntuosidade aos templos. Eram criados a partir de pequenos pedaços de pedras em cores distintas, colocados sobre cimento fresco em uma parede e que compunham assim um desenho.
Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa aula número 1, tópico número 3, no qual estamos falando sobre a arte no período medieval. Então, agora, depois de falarmos da arte bizantina, e vamos adentrar agora na arte românica. Segundo Laura Aidar, a arte românica faz referência a um estilo que surgiu durante a Idade Média, mais precisamente na Alta Idade Média, entre os séculos XI e XIII. O termo românico está intimamente relacionado com as influências do Império Romano, que dominou durante séculos quase toda a Europa Ocidental. Quanto às características da arte românica, o estilo românico destacou-se na arquitetura, pintura e escultura, embora tenha tido maior relevância na arquitetura das construções religiosas. Quanto à arquitetura românica, na arquitetura românica podemos destacar alguns elementos característicos, como a horizontalidade, ou seja, as edificações não possuíam estruturas muito altas. Diversas igrejas, mosteiros, conventos e catedrais foram construídas nesse estilo. Havia ainda a utilização das abóbodas, que podiam ser de dois estilos, as de berço e as de arestas. As abóbodas de berço eram mais simplificadas, baseavam-se em uma estrutura em semicírculo, chamada arco pleno. Por conta de algumas desvantagens nesse tipo de construção, como a pouca luminosidade e riscos de desabamento, foi criado um novo estilo, a abóboda de arestas. Nela, duas abóbodas de berço eram apoiadas sobre pilares, em ângulos retos. Dessa forma, conseguiram criar ambientes melhor iluminados e mais seguros. Podemos sinalizar ainda outras particularidades, como as paredes grossas e um interior pouco adornado. Além disso, as plantas das construções românicas tinham formato de cruz e eram construções sólidas feitas em pedra. Apresentavam ainda poucas janelas e aberturas e tinham geralmente uma porta principal, a de entrada. Por conta de sua grandiosidade e solidez, foram chamadas de fortalezas de Deus. Quanto à pintura românica, temas bíblicos e religiosos marcam a pintura românica. Geralmente, essas pinturas adornavam as igrejas e catedrais da época. Era utilizada a técnica do afresco, em que a pintura era feita sobre uma parede úmida. Diversos murais, iluminuras e tapeçarias surgem com temas religiosos, feitas em cores vivas e fortes. Elas preenchiam as paredes dos templos religiosos. Por isso, na Idade Média, poucos sabiam ler e escrever, e assim essas pinturas serviam de alfabetização religiosa para os mais leigos. Como características principais da pintura desse período, temos a deformação e o colorismo, a saber, deformação para transmitir os sentimentos religiosos, as figuras nem sempre eram produzidas nas proporções certas. Assim, Jesus poderia ser retratado maior do que as outras personagens, para trazer a noção de magnitude. Colorismo, aplicação de cores puras sem meios tons e preocupação com jogos de luz e sombra. Quanto à escultura românica, da mesma forma que na pintura românica, as esculturas eram produzidas para adornar os locais sagrados. Por isso, a grande temática girava em torno da religiosidade, visto que nesse período o teocentrismo, Deus como centro do mundo, foi uma forte característica. Eram esculturas antinaturalistas e normalmente representadas por figuras entalhadas nas paredes das igrejas. Alguns relevos também enfeitavam as fachadas. Na última fase da arte românica é possível encontrar um estilo mais realista nas esculturas. Algumas curiosidades sobre a arte românica. Muitas construções românicas tinham o intuito de abrigar peregrinos, de modo que foram erigidas nos caminhos de locais sagrados. É por isso que as igrejas desse período ficaram conhecidas como igrejas de peregrinação. Atualmente é possível encontrar na Europa diversas construções em estilo românico. Em Portugal, há uma rota turístico-cultural chamada Rota do Românico e é composta por 58 monumentos e construções concebidas no estilo românico. Dando continuidade à arte românica, vamos trazer agora as informações que, segundo as autoras Margarete
Ambroise e Simone Martins nos traz. Bom, em 476, com a tomada de Roma pelos povos bárbaros, tem início o período histórico conhecido por Idade Média. Na Idade Média, a arte tem suas raízes na época conhecida como paleocristã, trazendo modificações no comportamento humano, e com o cristianismo a arte se voltou para a valorização do espírito. Os valores da religião cristã vão impregnar todos os aspectos da vida medieval. A concepção de mundo, dominada pela figura de Deus, posto pelo cristianismo, é chamada de teocentrismo, que é o que eu falei anteriormente, Deus como centro de tudo. Deus é o centro do universo e a medida de todas as coisas, né? A igreja, como representante de Deus na Terra, tinha poderes ilimitados. O termo românico, para indicar a arte surgida durante a Alta Idade Média na Europa Ocidental, foi empregada pela primeira vez em 1824, pelo arqueólogo francês de Calmont, e logo imediatamente adotada. A palavra pretendia exprimir de maneira sintética dois conceitos: a semelhança entre o processo de formação das línguas romanço, espanhol, francês, italiano, entre outros, construídas pela mistura do latim vulgar aos idiomas dos invasores germânicos, e o das artes figurativas, realizadas nos mesmos países e mais ou menos ao mesmo tempo, através da ligação de tudo o que restava da grande tradição artística romana com as técnicas e tendências bárbaras, e, segundo o conceito, a suposta aspiração desta nova arte de se ligar à antiga Roma. Na arte românica, de fato, foram trazidos elementos romanos e germânicos, mas também bizantinos, islâmicos e armênios. Mas, sobretudo, o que ela criou foi essencial. Anteriormente, o período que compreendia a arte românica era muito amplo, e hoje aplicamos a designação de românico para o período entre o século XI e XIII. Quanto à arquitetura, com a instituição da fé católica romana, uma onda de construção de igrejas varreu a Europa feudal de 1050 a 1200. Os construtores tomaram elementos da arquitetura românica, como colunas e arcos redondos. No entanto, como os prédios romanos tinham tetos de madeira fáceis de incendiarem, os artesãos medievais passaram a fazer os tetos das igrejas com abóbadas de pedra. Abóbadas estas que podiam ser cilíndricas ou com arestas, apoiadas em pilares, o que resultava em grandes espaços livres de colunas e obstáculos. Nesse período, a peregrinação estava muito em moda e a arquitetura das igrejas era adequada para receber as multidões de visitantes. A sua planta cruciforme, com longa nave atravessada por um transepto mais curto, simbolizando o corpo de Cristo crucificado. As arcadas permitiam aos peregrinos andar pelos corredores sem atrapalhar os serviços religiosos na nave central. O chavot, travesseiro em francês, é a parte atrás do altar, capelas semicirculares onde se guardam os relicários. O exterior das igrejas românicas é bastante despojado, exceto pelos relevos esculturais em volta do portal principal. As características mais significativas da arte românica são abóbadas em substituição ao telhado das basílicas, pilares maciços e paredes espessas, aberturas raras e estreitas usadas como janelas, torres que aparecem no cruzamento das naves ou na fachada, arcos em 180 graus. A primeira coisa que chama a atenção nas igrejas românicas é o seu tamanho. Elas são sempre grandes e sólidas, daí serem chamadas fortalezas de Deus. A explicação mais aceita para as formas volumosas, estilizadas e duras dessas igrejas é o fato da arte românica não ser fruto do gosto refinado da nobreza, nem das ideias desenvolvidas nos centros urbanos. É um estilo essencialmente clerical. A arte desse período passa, sim, a ser encarada como uma extensão do serviço divino e uma oferenda à divindade. Na Idade Média, as várias atividades artísticas não eram consideradas independentes entre si. Pelo contrário, elas contribuíam para as realizações e decorações daquele que era a obra fundamental, a grande igreja, com que a comunidade exaltava o verdadeiro Criador.
Numa época em que poucas pessoas sabiam ler, a igreja recorria à pintura e à escultura para narrar histórias bíblicas ou comunicar valores religiosos aos fiéis. Não podemos estudá-las dissociadas da arquitetura. Embora muitos edifícios fossem construídos aproveitando as propriedades decorativas da pedra ou dos tijolos, a decoração colorida obtida com os afrescos ou então com os mosaicos era uma decoração que procurava efeitos impressivos, que amava as cores vivas e os desenhos fortemente caracterizados. Tais ornamentações profusas sobre as paredes das igrejas revestiam por vezes outras paredes do edifício. Por isso, a pintura românica desenvolveu-se sobretudo nas grandes decorações murais, através da técnica do afresco, que originalmente era uma técnica de pintar sobre a parede úmida, como a gente havia falado anteriormente. Os motivos usados pelos pintores eram de natureza religiosa, as características essenciais da pintura românica foram a deformação e o colorismo, que nós já falamos anteriormente. A técnica da decoração com mosaico, isto é, pequeninas pedras de vários formatos e cores que, colocadas lado a lado, vão formando o desenho, conheceu seu auge na época do românico. Usado desde a antiguidade, é originária do Oriente, onde a técnica bizantina utilizava o azul e dourado para representar o próprio céu. Quanto à escultura românica, pode-se dizer que a escultura românica, embora sempre de uma imaginação excepcional, está a serviço da arquitetura. A escultura surge principalmente para decorar os elementos principais dos edifícios. Decoração esta que já não é entendida como fim em si mesma, mas sim com objetivo didático para instruir os que a veem. Por exemplo, na porta das igrejas, a área mais ocupada pelas esculturas era o tímpano, nome que recebe a parede semicircular que fica logo abaixo dos arcos que arrematam o vão superior da porta. As esculturas eram imitação de formas rudes, curtas e alongadas, ausência de movimentos naturais. Quanto às iluminuras, com a quantidade grande de saqueadores devastando as cidades do antigo Império Romano, os monastérios eram tudo o que restavam entre a Europa Ocidental e o caos. Monges e freiras copiavam manuscritos, mantendo vivas a arte da ilustração, em particular, e a civilização ocidental em geral. Nessa época, os rolos de papiro usados no Egito e Roma foram substituídos pelos códices de pergaminho de pele de boi ou de carneiro, feitos de páginas separadas unidas por uma das extremidades. Os manuscritos eram considerados objetos sagrados que continham a palavra de Deus e tinham desenhos inseridos nos escritos, sempre de grande beleza, da qual originou o nome de iluminuras, ou seja, iluminavam os textos. Eram profusamente decorados, de maneira que sua beleza exterior refletisse a sacralização do conteúdo. Tinham capas de ouro cravejadas com pedras preciosas e semipreciosas. Até o desenvolvimento da tipografia, no século XV, esses manuscritos eram a única forma existente de livros, preservando não somente os ensinamentos religiosos, mas também a literatura clássica. Dando continuidade, vamos adentrar agora na arte gótica, ou estilo gótico. Segundo Liane Carvalho Leques, a arte gótica, ou estilo gótico, foi um estilo artístico que se manifestou, sobretudo em termos de arquitetura, com a construção de monumentais catedrais, difundindo-se para escultura e pintura. A arte gótica desenvolveu-se durante a Idade Média, em meados do século XII na França, estendendo-se pela Europa e prolongando-se até o advento do Renascimento. Com características bastante singulares, a arte gótica se desenvolveu num contexto político, social e principalmente religioso, associado a princípios estéticos e filosóficos, contraposto ao estilo anteriormente em evidência na Idade Média, a arte românica.
O que seria a princípio apenas uma inovação de ordem técnica, acabou se tornando um dos mais imponentes estilos arquitetônicos de todos os tempos. Vale lembrar que a arquitetura era considerada na Idade Média a mais importante das artes. Enquanto o estilo românico segue uma linha de construção maciça e pesada, sem grandes aberturas, janelas, no estilo gótico não havia a menor necessidade de pesadas paredes de pedra. Ao contrário, nas paredes era possível abrir amplas janelas decoradas com delicados vitrais em forma de rosáceas, além de pilares que exaltavam rendilhados que nem pareciam feitos na pedra. As características emanadas da arte românica deviam proporcionar algo como a oferta de proteção contra as investidas do mal. As novas catedrais, no entanto, davam a seus fiéis um reflexo de um outro mundo celestial, que eles apenas ouviam falar nas escrituras. Como exemplo, é possível citar a Catedral de Notre-Dame, em Paris, construída por volta de 1163, e a Catedral de Chartres, construída em 1145, também na França. Ademais, estas características, o estilo gótico se sobressaiu por avanços técnicos no aspecto arquitetônico, especialmente pela construção dos arcos das catedrais, que eram construídos em formato ogival, 2 arcos iguais que se encontram na parte superior. Estes arcos em formato de ogiva, agulhas ou capitéis, associados aos dos arcobotantes, construção em forma de meio arco, erguida na parte externa das catedrais para apoiar as paredes, proporcionaram a construção de edificações mais altas e verticalizadas, sempre em direção ao céu. A arte gótica não se limita somente à arquitetura. No entanto, os escultores desse período tinham nas catedrais sua principal fonte de trabalho. As esculturas que ornavam essas enormes catedrais tinham como principal característica a intenção de passar vivacidade e movimento ao espectador, por meio da expressão de sentimentos. Com frequência eram colocadas nos pórticos das catedrais. Como exemplo, é possível citar os portais do lado oeste da Catedral de Chartres, na França. A pintura gótica vai ganhar maior destaque fora da arquitetura, desenvolvendo mais tarde entre os séculos XIII e XIV. Ainda assim, a pintura teve como objetivo transmitir o mesmo simbolismo da arquitetura. É possível destacar 2 pintores desse estilo. Giotto, que tinha uma visão bastante humanista ao retratar santos. Suas principais obras são os afrescos da igreja de São Francisco de Assis, na Itália, e Jan van Eyck, que buscava a retratar a vida da sociedade e as paisagens urbanas. Entre suas principais obras está o casal Arnolfini. O termo gótico foi possivelmente cunhado por Giorgio Vasari, anos mais tarde, no século XVI, no período do Renascimento, para denotar o tipo de arquitetura medieval considerada bárbara e monstruosa. Esta visão somente seria superada no século XVIII, quando se desenvolveu um novo olhar para este estilo, um novo olhar perante esse estilo. Segundo Laura Aidar, ainda falando sobre a arte gótica, ela cita a Catedral de Milão, na Itália, como um exemplo de arte gótica. E nos diz que o marco histórico desse movimento ocorreu nas imediações de Paris, quando a Abadia Real de Saint-Denis foi construída entre os anos de 1137 e 1144. Essa basílica é considerada a primeira edificação com características de arte gótica, como sua fachada com 3 portais que levam às 3 naves dentro da igreja. A Abadia de Saint-Denis, na França, cerca de 1140, é considerada o marco da arte gótica. Posteriormente, a arte gótica irá se expandir pela Inglaterra, Alemanha, Itália, Polônia e Península Ibérica. Contudo, esta arte grandiosa somente foi possível após a solidificação das monarquias. Isso permitiu o desenvolvimento comercial e urbano,
levando ao desenvolvimento das rotas comerciais e favorecendo ainda mais o crescimento das cidades. Os recursos para obras tão magníficas eram obtidos mediante as contribuições dos fiéis, principalmente daqueles que compunham a burguesia em ascensão. Portanto, a arte gótica marca o triunfo das cidades, onde a Igreja percebe ter o apoio de uma grande parcela dos fiéis, para quem irá construir as catedrais. Elas representavam símbolos do poder político da Igreja e econômico da burguesia. Serão as catedrais a exaltarem a beleza do ideal divino por meio de uma harmonia permeada pela religiosidade. A origem do termo gótico quando foi criado, esse termo gótico, esse estilo artístico não era intitulado gótico. O termo foi criado posteriormente quando o renascentista Giorgio Vasari se referiu de maneira pejorativa a esse tipo de arte no século XVI, conforme a gente já havia falado lá atrás. Ele traça um paralelo com os godos, povo bárbaro que invadiu e destruiu Roma em 410. Dessa forma, ele expressa sua rejeição a esse gênero de arte. Mais tarde, o termo foi incorporado, perdeu o caráter aviltante e ficou relacionado à arquitetura dos arcos curvilíneos. Quanto à arquitetura gótica, a arquitetura gótica é o resultado dos avanços técnicos obtidos pelas corporações de construtores. Eles conseguiram dominar a geometrização e suas relações matemáticas com um objetivo muito claro, a verticalidade, visto que buscavam um direcionamento para o céu. A arquitetura foi a principal expressão da arte gótica e ela está atrelada à pintura e à escultura. A desmaterialização das paredes, agora mais finas e leves, bem como a distribuição da luz no espaço, possibilitada por um número maior de vãos e janelas, permitiu um espaço mais livre e luminoso. A luz mística e a grandiosidade constituem o veículo para a comunhão com o divino. O arco em ponta e a rosácea, também chamada de mandala, serão atributos continuamente presentes nesse estilo arquitetônico, o qual busca substituir o horizontalismo românico pela verticalidade gótica. Quanto à escultura gótica, a escultura gótica também expressa o desejo de verticalidade. Contudo, esboça também um naturalismo capaz de atribuir movimento e vida às esculturas, as quais são quase sempre um complemento à arquitetura. Também era comum a presença de esculturas de monstros ou figuras humanas nos telhados das igrejas góticas, a fim de escoar as águas pluviais. Essas representações são intituladas gárgulas. As gárgulas eram esculturas colocadas nas construções góticas a fim de escoar as águas pluviais. Quanto à pintura gótica, a pintura gótica irá se delinear claramente em meados de 1350, quando terá lugar fora da arquitetura, a qual adornava murais, afrescos e vitrais. De toda a forma, ela buscou transmitir o mesmo naturalismo e simbolismo religioso da escultura e da arquitetura. O afresco A Lamentação de 1306, pintado por Giotto di Bondone na capela de Scrovegni, Pádua, Itália, é um dos exemplos, desta pintura gótica. Os vitrais, pedaços coloridos de vidro unidos por chumbo, tinham como objetivo emocionar o espectador e ensiná-lo sobre a religião gótica. De forma mais autônoma, a pintura irá se desenvolver nas iluminuras dos manuscritos, onde o volume irá se aproximar das formas escultóricas que adornam a catedral. É muito comum nessas pinturas a substituição da luz por fundos dourados, bem como a figuração de personagens religiosos com pouco volume. Finalizada a parte teórica desta aula, passamos agora às atividades práticas. Eu procurei no YouTube 2 vídeos contendo aulas práticas de desenho, referente à arte rupestre.
Os 2 vídeos estão disponíveis por meio dos links que eu deixei aqui para vocês. Então, até a próxima aula, a aula de número 2. Até lá!